A paz do Senhor Jesus Cristo, seja muito bem-vindo em nosso canal Escola Bíblica. Eu sou seu irmão, o presbítero Carlos Henrique, e venho através deste vídeo lhe oferecer subsídios da Escola Bíblica Dominical. Nesta rica oportunidade, nós vamos estudar a lição de número 3, que tem por título O Batismo no Espírito Santo. Nós estamos estudando o tema geral, o verdadeiro pentecostalismo, a atualidade da doutrina bíblica sobre a atuação do Espírito Santo. O comentarista desta lição é o pastor Ezequias Soares. Se você está aqui pela primeira vez em nosso canal, seja um inscrito, ative também o sininho da notificação, porque toda semana, se assim o Senhor nos permitir, estamos gravando vídeos aqui da Escola Bíblica Dominical. Meus irmãos, neste tema tão importante, o batismo no Espírito Santo, nós vamos aprender e descobrir que existe, biblicamente falando, 4 tipos de batismo. Sim, fique comigo aí até o final desta videoaula para que nós juntos venhamos descobrir biblicamente quais são esses 4 tipos de batismo. O textuário nos diz: porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois desses dias. Atos capítulo 1, versículo 5, verdade prática. Ser batizado no Espírito Santo é uma experiência espiritual perfeitamente distinta da nossa conversão. E para nós, essa é uma verdade apresentada nas Escrituras. Meus irmãos, a leitura bíblica em classe desta lição se encontra em Atos capítulo 2, versículo 1 ao 13. Amém? Você com certeza deve ler aí em sua casa, para que no domingo pela manhã você possa estar afiado. Deus abençoe a você pelos comentários. Amém? Muito obrigado. Estamos aí sempre respondendo aos amados irmãos e irmãs quando comentam nas lições. A introdução nos diz: o pentecostalismo é uma reação contra uma estrutura formal e exageradamente intelectualizada do comportamento cristão. Estudar as Escrituras não precisa ser sinônimo de formalismo. O propósito fundamental do batizar no Espírito Santo é a busca de uma aproximação de um Deus pessoal e real. Meus irmãos, já que nós estamos estudando esse tema geral, o verdadeiro pentecostalismo, se está falando do verdadeiro, é porque existe o falso. Então é muito importante nós, alunos e professores da Escola Bíblica Dominical, se esmerar no assunto, estudar e meditar bastante nele, para que nós venhamos firmar as nossas raízes no verdadeiro pentecostalismo. E nada melhor do que estudar bastante um assunto tão importante e tão atual e às vezes polêmico para algumas pessoas acerca do batismo no Espírito Santo. Esse batismo que é efetuado pela pessoa bendita de Jesus Cristo e aonde ele mergulha o cristão no Espírito Santo. Sim, meus irmãos, o batizador é Jesus e ele nos mergulha no Espírito Santo, porque o batismo significa imersão. Quando a gente é batizado em águas, nós somos mergulhados nas águas. E da mesma forma, o batismo no Espírito Santo. Jesus nos pega e nos mergulha no Espírito Santo, porque um dos sinais, ou seja, um dos símbolos do Espírito Santo é a água. Então, isso é um assunto bastante importante para que nós venhamos estudar aí, nesta lição de número 3. Vamos aqui para o tópico 1. O que significa batismo no Espírito Santo? Número 1. O fenômeno pentecostal. João Batista anuncia que Jesus é o que batiza no Espírito Santo. Então, não há dúvida, porque em Mateus capítulo 3, versículo 11,
João mesmo disse: eu vos batizo com água, mas virá um que é mais poderoso do que eu, a qual não sou digno sequer de desatar as correias de suas alpargas. E ele, Jesus, vos batizará no Espírito Santo e com fogo. Então, de uma forma didática, é melhor a gente dizer batismo no Espírito Santo, porque é Jesus quem nos mergulha nele. Então, isso é muito importante a gente saber, que quem nos batiza é Jesus. Nesse sentido, ser batizado no Espírito Santo é identificado como receber poder do alto. Nós temos aí várias expressões na Bíblia se referindo ao batismo no Espírito Santo. Receber poder do alto, ser revestido de poder, a virtude do Espírito, dom do Espírito, tudo isso se refere ao batismo no Espírito Santo. E nós sabemos que é um fenômeno, sobrenatural que acontece na vida do cristão. Porque o batismo no Espírito Santo não pode jamais acontecer na vida de um ímpio, de um incrédulo, de uma pessoa que não serve ao Senhor. Primeiramente, a pessoa tem que se converter a Cristo. E logo após, aí sim, ela pode receber o batismo no Espírito Santo. Aqui o comentarista vai dizer no número 2 que são duas bênçãos distintas. Por quê, meus irmãos? Quem nasceu de novo tem o Espírito Santo. Sim, vamos ver essa referência primeiramente em Romanos, capítulo 9. Romanos, ou seja, capítulo 8, versículo 9. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Ou seja, somente o cristão tem o Espírito Santo de Deus. Então essa é a forma mais clara da gente descobrir, na verdade, quem é cristão. Quem tem o Espírito de Deus habitando dentro dele. É diferente na antiga aliança, porque o povo de Deus, nem todo mundo tinha o Espírito de Deus sobre a sua vida. Porque o Espírito Santo, no Antigo Testamento, ele se manifestava, às vezes, na liderança, na vida dos reis, dos profetas, dos juízes, dos sacerdotes. Aí vem João e diz, ou seja, vem Joel no capítulo 2, versículo 28 e diz que o Espírito Santo nos últimos dias será derramado sobre toda a carne, não mais apenas na vida da liderança, mas na vida de servos, na vida de escravos, na vida de todos. Então, todo cristão hoje, ele tem o Espírito Santo de Deus no momento da sua conversão. Então aqui nós temos duas bênçãos distintas. Primeiro, o Espírito habita em todos os crentes em Jesus, sejam eles pentecostais ou não. Essa é a primeira bênção. Você, quando se converte ao Senhor, o Espírito de Deus já habita no seu espírito humano, seja pentecostal ou não. E segundo, sabemos que a experiência de ser batizado no Espírito Santo é distinta da experiência da conversão. Meus irmãos, uma coisa é a conversão, você ter o Espírito Santo habitando em você, e outra coisa é o batismo no Espírito Santo. Nem todo mundo vai ser batizado no Espírito Santo, mas todo cristão tem o Espírito Santo. Então, são duas coisas distintas. Amém? A conversão é uma coisa e o batismo no Espírito Santo é outra coisa, que nós vamos ver aqui no decorrer desta lição. O próprio comentarista desta lição, o pastor Ezequiel Soares,
ele já viu pessoas, ele falando no seu livro, de pessoas que no momento da conversão foram batizadas no Espírito Santo. Já a sua mãe demorou 28 anos para ser batizada no Espírito Santo. E o seu pai serviu ao Senhor Jesus por 25 anos e morreu glorificando a Deus e nunca foi batizado no Espírito Santo. Então, são experiências sobrenaturais, não é verdade? Número 3, o conceito teológico. Ser batizado no Espírito Santo inicia o crente no serviço e não na salvação. Isso significa ser revestido do poder do alto e diz respeito à capacitação dos crentes em Jesus para a expansão do Evangelho e a edificação espiritual. Meus irmãos, o que é o batismo no Espírito Santo? Atos capítulo 1, versículo 8 nos diz: mas recebereis a virtude do Espírito, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. O batismo do Espírito Santo é um revestimento de poder. Isso quer dizer que você tem que estar vestido, porque é um revestimento. Você tem que estar com vestes brancas santas para receber o batismo no Espírito Santo, que é um revestimento de poder. Para quê, irmão Henrique? Para testemunhar a Cristo. Então, esse é um grande sinal. O cristão, ele agora vai buscar o batismo no Espírito Santo com muito afinco, assim como eu no início da minha conversão, era o que eu mais queria. Mas no início da minha conversão eu não aprendi o certo, para que servia isso. Então eu queria ser batizado apenas para falar em línguas, ou para receber os dons espirituais, isso é muito bom. Mas o principal objetivo, o principal sinal, o principal fruto do ser batizado no Espírito Santo é fazer missões, é evangelizar, é ter sede pelas almas, é testemunhar de Cristo, do nome do Senhor. Veja que antes dos discípulos serem batizados, eles estavam trancados com medo dos judeus. Mas depois que eles foram batizados, eles abriram as portas e foram evangelizar, foram fazer missões, foram pregar o Evangelho, ensinar, ganhar almas. Esse é o principal objetivo, meus irmãos. Sim, é ser revestido de poder, poder do alto, poder sobrenatural. Vamos aqui para o tópico de número 2, o propósito do batismo no Espírito Santo. A finalidade. Nós temos aqui várias finalidades, conforme o comentarista desta lição nos diz. O poder para uma vida santa e serviço eficaz, pureza ou santificação, simbolizado pelas línguas de fogo, revestimento pleno do poder de Deus e a proclamação ou o testemunho de Cristo. Então, meus irmãos, nós precisamos saber claramente, de forma objetiva, qual é a finalidade, qual é o propósito do batismo no Espírito Santo. É apenas para você ficar falando em línguas na igreja? Não. É você ter uma vida santa. É você testemunhar do nome do Senhor. É você pegar o panfleto em suas mãos e mesmo que ninguém queira, você sai sozinho por aí evangelizando, ganhando almas. É você ter sede de vidas. Sim, meus irmãos. Veja que os discípulos, eles foram enviados, primeiramente para Jerusalém, segundo, Samaria, ou seja, e até os confins da terra. Eles foram testemunhas do nome de Jesus em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Eles foram evangelizar, eles foram fazer missões,
Eles foram pregar a Cristo. Então o batismo no Espírito Santo não é apenas para você ficar falando em línguas estranhas. Não. É para você fazer missões, evangelizar, testemunhar do nome do Senhor. Número 2, a capacitação do Espírito. Meus irmãos, conforme eu disse aqui na introdução, falando acerca desse tema, a capacitação do Espírito, algumas pessoas acreditam, outras não, que a evidência, do Espírito Santo é o falar em línguas estranhas. Outras não acreditam nessa teoria, mas eu gostaria de ler aqui em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 13, porque, biblicamente falando, existe 4 tipos de batismo. O primeiro está em Atos, capítulo 1, versículo 8. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Então esse é o primeiro batismo. Não está em ordem, mas essa é a primeira referência de um batismo, o batismo no Espírito Santo. O segundo batismo, 1 Coríntios capítulo 12, versículo de número 13. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres. E todos temos bebido de um Espírito. Esse é o segundo tipo de batismo. Não é o batismo no Espírito Santo, mas é o batismo com o Espírito Santo. Porque é o Espírito Santo quem nos batiza no corpo de Cristo, na igreja, a igreja invisível. Então esse texto está dizendo claramente que esse é um segundo tipo de batismo. É o Espírito Santo agora, não é mais Jesus, mas é o Espírito Santo quem nos batiza no momento da conversão. E é onde nós fazemos parte do corpo de Cristo. O outro batismo está em Romanos, capítulo de número 6, versículo 3 e 4. Ou não sabeis que todos quanto fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte, de sorte que fomos sepultados com ele, pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos, para a glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Esse é o terceiro tipo de batismo, o batismo em águas, onde o seu pastor, o seu líder, lhe batizou aí em águas. E o quarto tipo de batismo está em Mateus, capítulo 3, versículo 11 e 12. E eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu. Não sou digno de levar as suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então, o batismo com fogo existe e é bíblico. Todos nós sabemos disso. Então, biblicamente falando, meus irmãos, existe 4 tipos de batismo. O batismo no Espírito Santo, que é Jesus quem nos mergulha no Espírito Santo. O batismo com o Espírito Santo, que é o Espírito Santo quem nos batiza no corpo de Cristo. O batismo em águas e o batismo com fogo. Amém? E esses 4 batismos aí estão disponíveis para a igreja do Senhor. Aleluia. Número 3, uma necessidade real e atual. Como receber esse batismo? Os crentes devem buscar essa promessa para a sua edificação e crescimento espiritual. Sim, meus irmãos, o batismo, ele é uma necessidade real e atual. Ele existe até os dias de hoje. Eu sou testemunha viva disso. Às vezes,
eu vejo minha avó, que tem 80 anos de idade e que se converteu aos 9 anos. Então são mais de 70 anos servindo ao Senhor. E ela é batizada no Espírito Santo. E às vezes ela está orando e falando em línguas estranhas. Aquele mistério tão bonito que só Deus entende, porque são línguas espirituais. E alguém que questiona as línguas, o batismo, eu fico pensando, como que pode a minha avó inventar isso? Não tem possibilidade, não tem condições. Não é verdade, meus irmãos? E ela falando em línguas ali, ela chora, ela se alegra, ela é edificada. Então o batismo no Espírito Santo é real. É real. E é atual, existe até hoje. Porque é um sinal que existe até hoje e vai existir até o arrebatamento da igreja. Então, meus irmãos, devemos buscar esse batismo. Você que ainda não é batizado, busque. Busque ao Senhor. Busque porque Ele quer batizar a todos. Amém? Aleluia. Vamos aqui para o tópico 3. O recebimento e a evidência do batismo no Espírito Santo. As outras línguas, a glossolalia, são inteligíveis. Ou seja, meus irmãos, aqui está a dúvida de muitos, não é verdade? A glossolalia são línguas inteligíveis. Essa pessoa fala em mistério com Deus. Ninguém entende a não ser uma pessoa que tem o dom de interpretação de línguas. E Deus quer falar com a igreja. E a xenolalia, que são idiomas. Amém? Que foi o que aconteceu em Atos 2. Então, nós temos várias referências no livro de Atos de pessoas que no momento em que foram batizadas no Espírito Santo, a primeira evidência, o primeiro sinal foi o falar em línguas. Porque há uma diferença entre ser cheio do Espírito Santo e ser batizado no Espírito Santo. Nós temos que saber diferenciar isso. Atos capítulo 2. Atos capítulo 2, versículo de número 4. Veja o que diz a palavra do Senhor. Atos capítulo 2, versículo 4. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Então, no momento em que elas foram batizadas no Espírito Santo, essa foi a primeira sinal. As pessoas olhavam para elas e viam que elas estavam falando em línguas estranhas. Foi o primeiro sinal, foi a primeira evidência. Não há como negar. Atos capítulo 10, outra referência para você. Atos capítulo 10, versículo 45. E os fiéis que eram da circuncisão, todos quantos tinham vindo com Pedro, maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios, porque os ouviam falar em línguas e magnificar a Deus. Então veja aqui, meus irmãos, que esses fiéis, porque o batismo no Espírito Santo, que é um revestimento de poder, só acontece na vida dos fiéis, dos cristãos. O sinal foi o falar em línguas estranhas. Eu quero dar mais uma referência para os irmãos, em Atos capítulo 19, versículo de número 6. E impondo-lhe Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo. Veio sobre eles o Espírito Santo. Eles já eram cristãos. Eles já tinham sido batizados em águas, mas não sabiam nada acerca do batismo no Espírito Santo. E logo após eles serem batizados, o que aconteceu? Falavam em línguas e profetizavam. Essa foi a evidência. Essa foi o sinal. Meus irmãos, todas as vezes no Antigo Testamento, em que as pessoas eram cheias do Espírito Santo, quando o Espírito de Deus vinha sobre elas, a primeira evidência era profetizar. Todas elas agiam como profetas. Elas profetizavam. Então esse era um sinal. E na nova aliança, o sinal de que a pessoa foi batizada no Espírito Santo é o falar em línguas. Pelo menos isso aconteceu comigo.
os irmãos que estavam ali perto de mim, que oraram juntamente comigo, nós estávamos no monte. Logo após eu senti aquela alegria, aquele poder sobrenatural, que não tem como explicar. Eu comecei a falar em línguas. E eles falaram, ele foi batizado. Por quê? Porque eu falei em línguas. Porque como que pode um cristão, ele está lá na igreja e de repente ele é batizado no Espírito Santo e nada acontece? Como que alguém vai dizer que ele foi batizado? Cadê o sinal? Cadê a confirmação? Cadê a evidência? Toda ação provoca uma reação. A ação de ser batizado no Espírito Santo provoca a reação de falar em línguas estranhas. Número 2. A função das línguas. Meus irmãos, nós sabemos que o cristão, ele tem que saber usar, não é verdade, as línguas. Ele tem que usar essas línguas quando ele está orando. Isso é uma função indispensável. Por quê? Porque a Bíblia diz que quem fala em línguas edifica-se a si mesmo. Então o cristão passa por muitas tribulações, muitas dificuldades, muitos problemas. Nada melhor do que quando ele está orando, ele começar a falar em línguas, para ele ser edificado, não é verdade? Nós temos que saber usar esse dom. Às vezes a pessoa está evangelizando e começa a falar em línguas para um incrédulo que não entende nada. Se não houver um intérprete, meu irmão, não faça isso. Porque a função das línguas ou é ser edificado, ou é você falar em línguas e houver um intérprete para que Deus venha falar com a igreja ou com essa pessoa. Então nós temos que saber usar esse dom. Amém? Número 3. A atualidade das línguas. Meus irmãos, é interessante que lá em Atos houve 3 sinais sobrenaturais. Primeiro, um som como de um vento veemente e impetuoso. Segundo sinal, foram vistas línguas como que de fogo. E o terceiro sinal, eles falavam em línguas. Desses 3 sinais, só prevalece um, que é o falar em línguas. Até hoje eu falo em línguas. Até hoje você que é batizado, eu creio que fala em línguas. A Bíblia diz que Paulo, depois que ele foi batizado, ele disse que falava mais línguas do que todos os irmãos daquela igreja. Ele falava em línguas. Esse sinal continua, mas não acontece mais um som como de um vento veemente ou línguas repartidas como que de fogo no momento em que a pessoa é batizada no Espírito Santo. Mas as línguas continuam. Ela faz parte ali dos 9 dons espirituais, né? A variedade de línguas, que é um dom que devemos buscar. Amém, meus irmãos? Então, que Deus continue abençoando a todos vocês. Não esqueça de deixar o seu like. Se você não é inscrito em nosso canal, se inscreva. Amém? Que Deus continue abençoando a todos, em nome de Jesus.